Olá, querido, seja bem-vindo ao Manual do Cristão, juntos aqui crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Já leu sua Bíblia hoje? Coloca aí se você está estudando a Palavra de Deus. Estamos chegando ao final do ano e geralmente no começo do ano nós fazemos uma meta, né? Tem pessoas que colocam lá que querem ler a Bíblia toda em um ano, fazem um cronograma e começa janeiro, iniciam ali a leitura, mas ao chegar ao final do ano, muitos desistiram, muitos pararam pelo caminho. Sabe, Deus quer convidar você para voltar ao primeiro amor, para restaurar aquilo que foi quebrado. Eu não sei se você já quebrou algo de muito valor aí na sua casa, um vaso, né, algo que era precioso, que não tinha como substituir, alguma herança de família, sabe, um bem que você gosta muito. E aí você tentou colar, né, aquele jogo de xícaras ali que foi herança passado de geração após geração. Sabe, como que eu faço para restaurar aquilo que foi quebrado? Me lembrei do texto onde Moisés, Deus fala para ele subir ao monte, ali ele dá os 10 mandamentos, coloca as duas tábuas, né, as duas pedras que foram escritas ali, os mandamentos. E Moisés, ao chegar ali embaixo e ver a idolatria, ver o pecado que o povo estava, ele quebra aquelas tábuas, né? A raiva, eu imagino, de Moisés foi de não pensar em todo o esforço, nos 40 dias que ele ficou lá naquele monte, para ali lavrar, para Deus escrever tudo aquilo que tinha sido feito. Após ele quebrar, Deus mostra para ele, olha, há um processo para restaurar aquilo que foi quebrado. Então Deus fala para Moisés ir e ele lavrar as pedras, ele preparar as pedras, ele voltar para o monte, ele carregando as suas pedras. Sabe, o esforço, o sacrifício que Moisés precisou fazer foi muito maior da segunda vez do que da primeira. A primeira vez que Deus falou para Moisés, ele obedeceu prontamente, ele estava lá. Mas a consequência de ter quebrado levou ele a um esforço muito maior. Eu quero começar falando aqui sobre 4 passos para a restauração. Primeiro passo é reconhecer o erro. Moisés precisou reconhecer o erro, reconhecer que foi ele que tinha quebrado, que a responsabilidade era dele. Né, comum entre as crianças, né, nós temos 3 e geralmente quando aparece algo quebrado pergunta quem foi e sempre foi o outro, né? Sempre eles já sabem quem foi o culpado e tentam às vezes consertar, mas é difícil para a pessoa, para o ser humano reconhecer o erro. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer o erro quando nós erramos. Aprendemos com Davi, quando Davi errou, quando adulterou ali com Batseba, quando assassinou Urias, quando o profeta Natã vem e conta aquela história para Davi e confronta ele. Davi, ele reconhece que ele errou e ele fala, eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu o erro. O primeiro passo para a restauração é reconhecer o erro. Olha para a vida de Jonas. Jonas, quando é chamado para ir para Nínive, ele pega um caminho para o outro lado, ele pega um navio que vai para Tarsis. E ao ir para Tarsis, ele precisou se arrepender, reconhecer perante todos aqueles homens ali no navio que ele era o culpado, que o erro que ele cometeu estava causando toda aquela destruição e aquele navio com certeza afundaria se ele não fosse jogado para fora. Sabe, Deus, ele quer que nós tenhamos essa responsabilidade de assumir os nossos erros. Quando nós erramos, não tem problema a gente errar. O problema é nós ficarmos encobrindo o erro ou permanecer naquilo que nós erramos. Nós precisamos reconhecer o erro e quando nós reconhecemos o erro, aí inicia o primeiro passo para a restauração. O segundo ponto é aceitar as consequências. Sabe, não achar que Deus é injusto, que as coisas estão acontecendo e olhar para a vida dos outros. Jonas teve a consequência de ser engolido por um peixe, ficar 3 dias e 3 noites até que o total arrependimento dele fizesse ele voltar, né? Foi vomitado ali à praia e depois dele ser vomitado, aí ele vem e é levado de novo para Nínive. Ele precisa então entender sobre essa consequência, né? O que aconteceu com Jonas. A mesma coisa aconteceu, né, com Davi. Ele entendeu a consequência.
Ele assumiu a responsabilidade por aquilo que ele tinha pecado. Sabe, os seus filhos pagaram um alto preço por aquilo que ele foi inadimplente, ele se omitiu na educação dos seus filhos. Há uma consequência. Moisés teve uma consequência e ele assumiu a consequência, ele subiu ao monte, ele precisou ali ficar mais 40 dias para que aquelas tábuas pudessem ser escritas. Nós precisamos compreender que o pecado, que aquilo que foi quebrado, precisa ser restaurado, mas para ser restaurado eu preciso passando por esses passos, eu preciso entender isso, que há uma consequência. Abraão, né, quando ele teve a relação ali com a Sara para gerar o seu Isaac, antes de gerar o Isaac, ele tinha tido uma relação com Agar e ele tinha gerado um Ismael. E ele precisou despedir Ismael para o deserto. Foi uma consequência de um erro. Não teve como Isaac e Ismael permanecer, não teve como Sara e Agar permanecer dentro da mesma casa. Ele precisou despedir. Foi uma consequência dolorosa. Eu imagino um pai tendo que despedir um filho para morrer no deserto. Essas consequências nós assumimos. Quando nós olhamos, né, para esses passos para a restauração, nós precisamos olhar para fazer a restituição. Quando Zaqueu pecou e acusaram ele de roubo, Zaqueu, ele ao receber Jesus em sua casa, ele fala: Jesus, hoje eu me coloco aqui e eu estou disponibilizando metade de tudo que eu tenho para dar aos pobres. E Jesus está dizendo aí que eu roubei. E se eu roubei, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Querido, quero falar para você de uma experiência pessoal que eu tive. Talvez você nunca teve a intenção de defraudar ninguém. Você nunca teve a intenção de roubar ninguém. Mas a forma que a pessoa se sentiu defraudada, enganada, pode ter passado uma imagem distorcida daquilo que você é, daquilo que você representa. Sabe, se o Espírito Santo estiver tocando na sua vida para fazer restituição na vida de uma pessoa, faça essa restituição. Mostre um sinal de arrependimento, restitua aquilo que o Espírito Santo diz falar para você fazer. Me lembro aqui que quando eu trabalhava com vendas de carros, com venda de veículos, né, eu vendi mais de 1000 carros. E nesses mais de 1000 carros eu nunca senti que nenhum cliente foi defraudado, nunca enganei, busquei sempre falar a verdade, busquei sempre agir com transparência. Mas o Espírito Santo me mostrou de um cliente que tinha comprado mais de 10 carros comigo. Mas Deus me mostrou que o último carro, ele se sentiu enganado, ele se sentiu defraudado. E então eu liguei para ele, perguntei para ele se ele estava se sentindo daquela forma. Eu notei isso porque nós éramos grandes amigos, né? E eu percebi que ele tinha se distanciado. E quando eu fui até ele, perguntei para ele, ele falou: olha, Eduardo, realmente, eu me senti assim, assim. E eu pude então pedir perdão para ele e Deus colocou algo no meu coração que eu poderia restituir na vida dele, né? E eu restituí, eu fiz ali uma carta, eu mandei para ele aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que era para enviar para ele e restituir, para que ele pudesse se sentir amado, para que ele pudesse entender que eu estava me arrependendo e que aquele sinal de restituição era a prova do meu arrependimento. Sabe, querido, se você tem algo que você está sentindo aí, que o Espírito Santo está te revelando, que precisa ser restaurado, esse é o momento, sabe? Não espere o ano acabar, não espere começar outro ano. Talvez você precisa restaurar o que foi quebrado dentro do seu casamento. Talvez você precisa restaurar o que foi quebrado entre o teu relacionamento com Deus, quem sabe o teu relacionamento com os seus pais, com algum parente, com algum amigo, com algum cliente, com algum fornecedor. Eu não sei qual é o momento da sua vida que algo foi quebrado, mas o Senhor, Ele quer restaurar isso na sua vida. Mas não depende somente de Deus, depende de nós também. Nós precisamos querer, sabe? E nós precisamos entender que quando nós cumprimos esses passos, né? Quando nós reconhecemos o erro, assumimos, né, as consequências, aceitamos as consequências sobre as nossas vidas, fazemos a restituição, o quarto ponto é voltar ao lugar onde eu não devia ter saído. Sabe, muitas pessoas, elas ao quebrar o relacionamento delas com Deus, elas esfriam o primeiro amor.
elas deixam que aquele relacionamento não seja mais prioritário. Talvez na sua família você fez isso, talvez com Deus você fez isso, mas hoje Deus quer que você volte ao primeiro amor. Moisés precisou voltar para o monte. Davi precisou ir com os joelhos no chão e voltar o seu coração para Deus. Jonas precisou voltar da onde ele estava para daí ele ir para Nínive, que era o propósito que Deus estava mostrando para ele. Zaqueu precisou se arrepender e voltar aonde ele deveria estar para iniciar o propósito que Deus tinha no seu coração. Sabe, querido, Deus está falando para você algo hoje através do Espírito Santo, que você possa meditar sobre essa palavra, que você possa se arrepender daquilo que o Senhor está te mostrando, que você possa entender sobre as consequências, sobre o tempo da consequência, e saber que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus misericordioso, e que a graça dele vem sobre a sua vida para aliviar. O pecado de Davi, a consequência dele pela sentença da sua própria boca como rei, era que ele fosse morto, que ele morresse. Mas sabe o que a graça fez? A graça não permitiu que ele morresse. A graça foi lá e perdoou Davi. Davi continuou a ser um homem segundo o coração de Deus. Deus restaurou isso no Davi. E ele quer restaurar na minha vida, na sua vida. Que você possa desfrutar. Que você possa falar: Senhor, isso aqui está quebrado na minha vida. Coloque nas mãos do Senhor. Assim como Jeremias fez lá no capítulo 18, quando ele desce à casa do oleiro e ele vê ali o vaso se quebrando. O oleiro, ele não desperdiçou a matéria-prima, ele não jogou fora aqueles cacos, mas aquilo que era apresentado para o oleiro, ele fez um vaso novo. É isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas hoje, quer restaurar aquilo que está quebrado, para que nós possamos ser vasos novos, vasos fortes, vasos valorosos, e Ele possa encher daquilo que é mais precioso do que o vaso. Que eu e você possamos ser cada dia mais cheios do Espírito Santo, que nós venhamos nos encher e continuar a nos encher do Espírito Santo. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.